Olá pessoal, tudo bem? Sou o psicólogo Giovan e gostaria de iniciar com uma pergunta. Por que que muitas pessoas, ou por que existe algumas pessoas que são líderes? Porque existe algumas pessoas que conseguem, de algum modo ou de outro, mesmo de modo intuitivo, às vezes ela não tem nenhuma teoria propriamente dita, e consegue arrebanhar pessoas. Como isso surge? Por que que essas pessoas têm esse domínio, têm esse poder, de liderar, de colocar ideias na cabeça de outras pessoas? Como que surge isso? Bem, a gente pode perceber que existe talvez a situação dessas figuras serem curiosas. Talvez essas figuras são pessoas que de fato gostam de informações. E ela usa disso para poder obter mais informações através de questionamentos. Claro, que essas pessoas muitas vezes quando são crianças, às vezes não são nem tão extrovertidas assim, às vezes são tímidas, ou às vezes elas são figuras talvez rejeitadas porque perguntam demais, ou falam de menos, ou às vezes de fato tem alguns comportamentos dela que saem um pouco fora vamos pensar assim, do comum. Então vamos lá pensar numa criança que de repente as pessoas acham que ela é hiperativa. Ou a gente pode pensar numa criança que de repente consegue se concentrar em determinadas situações e essas crianças, de um modo ou de outro, têm acesso a essa informação. Por quê? Porque muitas vezes os pais, ou pelo menos a comunidade que ela viveu ou que ela vive, buscam informações, aceitam outros modos de vida. Hoje a gente pode chamar desses outros modos de vida, talvez a diversidade, Então essas crianças provavelmente, de um modo ou de outro, entraram nesse movimento. Claro que a gente sabe que tem crianças que, por uma sorte, vamos pensar assim, consegue ter mais oportunidades, tendo melhores escolas, e às vezes consegue ter altos intercâmbios, porque às vezes os pais vieram de uma vida mais estável financeiramente e consegue dar essa dimensão para essa criança que de um modo ou de outro pode até estar sendo treinada, mas já tem aquele espírito de liderança. Talvez é daí, que a gente poderá entender que algumas pessoas nascem com essa situação. Mas uma situação muito importante do líder propriamente dito é que eles são honestos. É uma coisa muito incrível falar isso. Normalmente essas crianças, elas podem até ser hiperativa, como eu coloquei aqui, ou tímida, mas elas têm uma propensão para a honestidade extremamente alta, vamos falar assim. Que a gente pode perceber que essas crianças têm um movimento de altas habilidades. Mas quando você pensa em crianças de alta habilidade, você já pensa numa criança esportista? Também pode ser. Mas óbvio que o líder propriamente dito, ele tem uma dimensão maior na questão filosófica do que ele quer passar para o outro. E ora, se a gente está pensando que temos eleições amanhã aqui em São Paulo, que essas figuras precisam estarem num lugar onde a gente poderá confiar nessas pessoas, é óbvio que a gente precisa saber um pouco do histórico dessas pessoas, saber o quanto essas pessoas têm a questão da honestidade, tem a questão do altruísmo, tem a questão da bondade, mas também tem uma questão da equidade. Isto é muito importante. E a gente sabe muito bem que aqui em São Paulo, pelo menos no Brasil, a gente vai ter eleição para prefeito. E a gente não pode pensar só no prefeito, a gente tem que pensar no vice-prefeito, porque
Eu não sei se em outros países é assim também, mas aqui tem a tendência, pelo menos nas cidades grandes, o cara ser eleito e logo depois candidatar a governador, né? A mesma coisa para vereador aqui. Então a gente precisa descobrir se essas figuras tiveram participação, se tiveram em comunidade, né? Tiveram também, se também são polêmicas, porque é muito importante a gente também ter figuras polêmicas. Não adianta a gente entrar votando em alguém que parece o bonzinho, percebe? Que daí a gente vai perceber que só vai cuidar da família deles, né? Não vai cuidar de fato, né, de um município, não vai cuidar de fato do país, né, ou do estado do qual ele vive. E pensando na questão dos vereadores, a gente também tem que pensar quem são essas pessoas, porque também a gente tem o problema, né, de saber que essas pessoas são eleitas a vereadores e depois se candidata a deputado, né, e depois deixa a nossa cidade, ou se candidata a senador. Então veja, a gente precisa entender e perceber que a gente precisa de pessoas com compromisso. Por quê? Porque a sua cidade é muito importante, é onde você vive. E os efeitos, né, que a cidade te propõe é o que vai fazer você ser no mundo. Pensando na questão dos efeitos psicológicos, né? Imagina, né, se você tem uma cidade onde é uma cidade suja, ou você ouve que o cara que foi eleito é um corrupto, ou você ouve que o cara que foi eleito não liga para a saúde, não liga para o esporte, não liga para educação, não liga para nada, liga só para ele mesmo, para o próprio umbigo dele, que é o cara do tal do narcisista patológico. Aí, claro que os efeitos psicológicos que a população, né, sofrerá é muito grande, né? Então veja, não tem como, né, a psicologia também não está envolvida nesse lugar, para que a gente de fato tenhamos de fato uma eleição importante, mesmo com a pandemia aí, todo mundo seguro, usando álcool gel, lavando bem as mãos, usando máscara, né, tendo distanciamento social, e voltando o mais rápido para a tua casa, para o lugar onde você pode ficar com segurança. Então não deixe, né, de ter essa festa que é a nossa democracia. Não permita que outras pessoas tomem o seu lugar, né? E anote quem você votou, né, para que nesses 4 anos que estarão lá, a gente possa cobrar juntos. Um grande abraço e viva a democracia!